Irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, muitas pessoas estão interpretando da forma errada esse versículo bíblico. Fica até o final nesse vídeo, não serei muito longo, tá bom? Mas antes, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente aí nos comentários qual é a sua opinião, o que vocês acham do que eu vou falar nesse vídeo. Irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Realidade Espírita. Eu me chamo Diácono Bruno, estou aqui para trazer mais uma palavra do Senhor para o meu e para o seu coração, mas da forma correta. Irmãos, por que muitos interpretam esse versículo da forma errada? A palavra de Deus está dizendo assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Já no começo do versículo está dizendo que Deus amou o mundo. Não é o que está no mundo. A Bíblia está bem explícita a dizer isso. Não é heresia que eu estou falando, não. É o que está escrito na Bíblia, tá? Por que Deus ainda não destruiu a humanidade? Porque aí vem o complemento do versículo. Porque ele enviou o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o ser humano mesmo, né, que está causando essa desordem na face da terra. É o ser humano com a sua maldade desde o princípio que está causando a maldade na terra. Por quê? Por exemplo, se lembra em Gênesis capítulo 6, versículos 5, 6 e 7, está dizendo que o Senhor, ele viu que a maldade do ser humano estava muito na terra, que ele resolveu, né? E também está dizendo que ele se arrependeu a ter criado o homem. Vá lá em Gênesis capítulo 6 que você vai ver essa história. É a partir daí que começa, né, a história do dilúvio. Então, o Senhor se arrependeu porque a maldade do ser humano era muito. E ele disse que ele iria destruir o homem da face da terra. Porque Deus criou os céus e a terra primeiro. Ele não criou o homem. Né? Ele não criou o homem. Depois que veio a criação de Adão. Então, o que eu quero dizer? Nesse livro de João, capítulo 3, versículo 16, está dizendo que Deus amou o mundo. Ele sempre amou o mundo e sempre vai amar. Né? Mas só que, peraí, Deus também ama o ser humano. Sim. Porque em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, se não falha a memória, está dizendo assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, põe na sua cabeça. Se Deus amou o mundo, é porque ele criou aquilo que é perfeito, mas aquilo que é perfeito o ser humano está deixando imperfeito. Né? Nós não somos perfeitos. A Bíblia nos diz que nós somos a imagem e a semelhança do Senhor, não é verdade? Só que essa imagem e semelhança está fazendo vergonha, muita vergonha. Está trazendo desordem, está trazendo maldade na humanidade. O ser humano já é maldoso desde pequeno. Só para você ter uma ideia, o ser humano já é maldoso desde pequeno. E o mal que é mal não perde a oportunidade, né, que é o diabo, o adversário de nossas almas, ele não perde a oportunidade de poder destruir a criação de Deus para querer atingir a Deus, mas nunca vai atingir a Deus. Deus é inatingível, é infalível. Ninguém pode tocar em Deus, ninguém pode chegar a Deus de qualquer maneira, ninguém. Então, meus irmãos, fica com essa palavra. Preste bem atenção quando você falar esse versículo. Porque Deus ama o mundo, porque ama a humanidade. Não, Deus amou o mundo. Não é porque ele ama a humanidade. Ele ama sim. Só que ele amou o mundo porque o ser humano está destruído. Deus só não destruiu a terra mais uma vez por causa de Jesus Cristo. Então, preste atenção. Nós temos livre acesso a Deus. Tudo que você for fazer, peça a Deus, né, com sinceridade. Mas Deus está demorando demais a ouvir minha oração. Peça a si mesmo que ele te ouve do mesmo jeito. Mas é na hora dele que ele vai te responder. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal e compartilhe e comente. Que a paz de Deus seja com todos. Amém?